Olá, meu povo. Nós aqui no Brasil temos um mau costume, né? Eu falo nós porque também sou brasileira e também me incluo nisso. Temos um mau costume da gente não olhar o que a outra pessoa faz de bom, né? Principalmente se ela for uma pessoa pública, principalmente se ela for um político, se ela for um presidente, um governador, um deputado federal, estadual, um senador. Afinal, tem gente no Brasil que não sabe nem o papel de um senador dentro do Senado Federal. Tem pessoas que não sabem nem o papel de um deputado estadual e um federal. Infelizmente, a maioria dos brasileiros, eles não reconhece e não observa o que aquela pessoa faz de bom para a população brasileira. O que está acontecendo e o que vem acontecendo esses últimos anos, depois que o governo Lula assumiu novamente a presidência da República. O Lula tem feito muita coisa. O Lula tem liberado verbas para a educação, para a saúde, vários programas sociais, muita coisa. Só que, infelizmente, a mídia nacional não repassa isso para a população de alguma forma. O próprio governo do PT, o próprio governo Lula, não tem uma boa comunicação. Eu, como faço parte do PT, e também sei que a comunicação do próprio partido, vindo da esfera federal, que é do presidente Lula, não é uma boa comunicação, infelizmente. A gente sabe disso e sabe que esse problema de comunicação ele não só fica na esfera federal. Ela vem para a estadual, ela vem para o municipal, enfim. A gente ainda tem que avançar bastante nesse fator comunicação. Por quê? Porque a mídia nacional não repassa o que o presidente Lula faz. Ele não repassa para ninguém. Por quê? Porque o objetivo é falar que o Lula não faz nada. É falar que o Lula não tem feito nada. Aqui em São Paulo, é uma campanha extremamente contra o governo Lula e contra o Fernando Haddad. Fernando Haddad é o candidato a governador de São Paulo. E assim, vai ser uma luta muito grande para que o Tarcísio saia do governo de São Paulo e o Fernando Haddad fique. Afinal, só tem eles dois aqui em São Paulo. É o Haddad e o Tarcísio. E o Tarcísio está acabando com São Paulo. O Haddad, a gente sabe que ele foi um ótimo ministro da Educação e ele foi um excelente ministro agora da Economia. As pessoas não reconhecem isso. As pessoas ficam repetindo aquela mesma história que o Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. Gente, o Haddad não foi o pior prefeito de São Paulo. O pior prefeito de São Paulo, nós podemos dar esse título ao Ricardo Nunes, que está aí. O que é que o Ricardo Nunes tem feito em São Paulo? Alguém me fala o que foi que o Ricardo Nunes fez em São Paulo. Será que entre o Haddad e o Ricardo Nunes, qual será o pior? O Fernando Haddad foi o ministro da Economia agora no governo Lula. Ele encontrou a nossa economia esfarelada, como posso dizer no linguajar popular. O Paulo Guedes, ele acabou com a nossa economia. Por quê? Porque ele só visava a elite, ele só visava a classe rica. O intuito dele era privatizar tudo. E isso afeta diretamente a população mais carente, a população mais pobre. É tanto que o Brasil, no governo Bolsonaro, ele voltou para o mapa da fome e a gente cansou de ver o pessoal na fila dos ossos nos frigoríficos. Por quê? Porque não podia comprar mais carne. A gente está vendo nosso país vizinho, que é a Argentina, o povo está comendo carne de burro porque não pode comer a carne bovina.
Isso é um governo de extrema-direita com a história de ser um governo liberal. Liberal para quem? Liberal para os ricos. Liberal para que a Polícia Federal não investigue os maus, as falcatruas deles. Liberal para privatizar tudo, acabar com todos os direitos que a população mais pobre tem. Liberal para só o rico ter uma vantagem de ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, se tornar escravo do rico e tá tudo certo. Para eles, né? O Fernando Haddad, quando entrou, surgiu a história para aprovar a reforma tributária, que fazia 30 anos que tinha começado. Isso começou quando a nossa Constituição foi feita em 1988. Que até 1988 o Brasil não tinha Constituição. Ela foi criada em 1988. Inclusive, várias pessoas que hoje já são idosos, mas ainda estão na vida pública, política, participaram da criação dessa Constituição. E essa reforma tributária veio junto e estava lá engavetada há quase 30 anos. O Fernando Haddad tirou da gaveta e aprovou. Aprovou para tirar todos os impostos que nós temos. Aqueles impostos que a gente, para os economistas, para todo mundo aí que estuda melhor a economia do que eu, é chamado de efeito cascata. Nós pagamos PIS, COFINS, ICMS, enfim, 4 a 5 impostos a gente paga. Nessa reforma tributária, vai ser um imposto único. Todos esses impostos vão ser retirados e vai ficar um único imposto. Isso tem que ser de uma vez? Não. Se o Fernando Haddad tivesse feito isso de uma vez só, ele quebra o país. Ele quebra a economia do Brasil. Mas a extrema-direita bolsonarista e os alienados que o seguem fica defendendo que tem que os produtos ficar sem imposto da noite para o dia. Porque tem que ficar igual aos Estados Unidos. Só que vamos lembrar, os Estados Unidos não aprovou o imposto único lá que eles têm, não foi da noite para o dia. Não foi o ano passado, é há décadas. Eu acredito que foi desde que foi feita a Constituição deles, que já trabalharam com essa possível, com esse possível imposto único. E se firmou naquele país, e é tanto que é isso que dá um poder de compra maior nos Estados Unidos. Não só isso, porque os Estados Unidos têm uma logística muito melhor do que a nossa. As estradas dos Estados Unidos, elas são gigantescas, elas são extremamente largas, elas são extremamente melhores do que a nossa. A posição geográfica dos Estados Unidos também ajuda. É um país que tem muita área plana, tem muita montanha, tem muita serra, tem, mas tem muitos lugares que são planos, não é como o Brasil. Também os Estados Unidos têm uma malha ferroviária que ajuda muito nessa logística para que esse produto final chegue barato na casa do consumidor, coisa que a gente não tem aqui. Mas vamos lembrar que a malha ferroviária a gente tinha, foi acabada com a ditadura foi acabando, né, a malha ferroviária. Então, os anos 80, 90, foi os governos de direita que foram assumindo o Brasil, porque depois da ditadura veio o quê? José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique, Itamar Franco, enfim. E esses aí foi acabando com o resto da malha ferroviária que o Brasil tinha, deixando só o transporte de produtos através de caminhões. Outra coisa, as nossas estradas não são boas. Não são. São da região sul e sudeste,
a maioria, praticamente todas, são privatizadas. Norte e Nordeste não são. Que aí já entra em outra polêmica, em outro assunto, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. E isso tudo encarece o nosso produto. Mas a questão que o povo da extrema-direita reclama tanto é a questão dos produtos ser caro, da gente não ter o poder de compra. Só que o Fernando Haddad aprovou a reforma tributária com o imposto único. Quem fala do Fernando Haddad, quem fala que a gente não tem poder de compra, não se dá o trabalho de ir nem no Google procurar saber o que é a reforma tributária. O que é que eles fazem? Eles espalham aos quatro cantos a mentira de que o Fernando Haddad acrescentou 32 impostos. Que o Lula colocou, junto com o Fernando Haddad, 30 e tantos impostos. Tudo isso é mentira. Pelo contrário, ele aprovou uma reforma que é a partir de 2033. Por quê? Só a partir de 2033? Porque ele não pode fazer isso da noite para o dia. Senão, ele quebra a economia do Brasil. Se ele quebrasse a economia do Brasil, era tudo que a extrema-direita queria. Você entendeu o jogo? Eles falam mal do Fernando Haddad porque falam que ele não fez nada, exigindo que ele faça tire todos os impostos dos produtos. Ele aprova a reforma tributária, só que ninguém fala da reforma tributária. Ninguém fala que a partir de 2033 o brasileiro vai ter um poder de compra muito maior, por conta dessa reforma aprovada no governo Lula, feita pelo Fernando Haddad, o ministro da Economia. Ninguém fala. Por quê? O que ele mais queria era que ele tirasse os impostos de uma vez para quebrar o Brasil, para eles fazerem o impeachment do Lula e do Fernando Haddad e tirar o Lula do governo. Aí sim, eles iam falar. Aí, tudo que eles queriam era isso. Só que o Lula e o Fernando Haddad sabem muito bem com o que é que eles estão lidando lá em Brasília. E a coisa não funciona assim. A reforma tributária foi aprovada em 2000, se não me engano, hoje nós estamos em 2026, acho que foi 2025. Então, tem 2026, a partir de 2027, 28, 29, 30, até 2033, ela tem que estar totalmente em vigor aqui no Brasil. Aí sim, a partir daí, o Brasil pode e vamos viver e vamos ter um poder de compra maior. Porque vamos ter um imposto único, como nos Estados Unidos, como em outros países. Talvez o poder de compra não seja tão grande quanto os Estados Unidos, sim, como eu já falei. A logística dos Estados Unidos, a malha ferroviária, tudo isso ajuda. Até a posição geográfica dos Estados Unidos ajuda a baratear o produto, tudo isso. O Brasil, ele é um país que ele é cheio de montanhas, de serra, de curvas. As rodovias nem todas são duplicadas, as rodovias nem todas são privatizadas. E tem rodovias, Brasil afora, que é muito mal cuidada. A gente sabe disso, a gente tem consciência disso. Mas a culpa das rodovias mal cuidadas não é do governo federal. Para isso, o governo federal tem dinheiro. A culpa é de quem governa o estado, do prefeito que governa a cidade. Inclusive na região norte, pela falta de rodovias que tem, devido à quantidade de rios que tem e não tem estrutura para fazer muitas rodovias. E aí o governo tem dinheiro, mas cadê que eles fazem? Né? Aqui no Brasil, nós temos uma batalha histórica para fazer e terminar a Transamazônica, que é uma rodovia que, desde que eu me entendi por gente, que o pessoal fala em fazer aqui, em asfaltar, em duplicar, enfim, e melhorar aquela rodovia. Nunca melhorou.
E não foi nos governos de esquerda. Veio Fernando Collor, veio Itamar Franco, veio Fernando Henrique, veio Lula, veio Dilma, veio o Michel Temer, veio o Bolsonaro e agora o Lula e nunca fizeram. É culpa do Lula? Não. É culpa do governador, é culpa dos governadores da região norte, de quem governa a região norte. Porque a Transamazônica ela não só pega um estado da região norte. Então ali é falta de interesse dos políticos locais, de quem governa os estados, de quem governa o município aonde aquela rodovia vai passar, né? Vai beneficiar quem? Aquela rodovia está mal cuidada daquela forma. No momento que aquela rodovia daquele jeito está beneficiando quem daquela forma? Tem por aí. E as pessoas, aqui, eu falo os alienados de extrema-direita, porque um trabalhador que é assalariado, que paga caro pelo 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, seja lá o que for, paga caro na sua cesta básica. E ele não procura saber o que é que o ministro da Economia está fazendo do seu país, é burro. Principalmente no mundo de hoje, principalmente no momento que a gente vive hoje. A gente vive uma polarização terrível entre esquerda, direita, bolsonarista, Lula, enfim, petista. Então vai, até no Google você encontra. Então não precisa você viver alienado escutando, porque o Haddad botou 32 impostos. Mentira. Pelo contrário, o Haddad fez uma reforma tributária que nós vamos conseguir ter um poder de compra muito maior. Mas é agora? Não. É daqui a 4, 5 anos. Exatamente. Porque nada pode ser feito do dia para a noite. Porque, na realidade, a extrema-direita queria realmente que ele fizesse do dia para a noite. Porque ele quebrava o Brasil, porque ele acabava com a economia do Brasil, e aí eles conseguiam tirar o Lula do poder. Alegando que o Fernando Haddad e que o Lula tinha quebrado o Brasil. Assim como eles falam aos 4 cantos que o Lula não está fazendo nada, que o Lula está afundando o Brasil, que o Brasil está quebrado. Que quebrado? Aonde que o Brasil está quebrando? Tudo mentira. Você chega hoje no supermercado, no atacadão, você compra 5 quilos de arroz por R$ 20, por R$ 18. No governo Bolsonaro está 40, 50. Mas tem trabalhador que defende pagar os R$ 50 nos 5 quilos de arroz. Então, pessoal, vamos parar de ser cegos? Vamos parar de ser alienados? Porque hoje a gente tem que lutar para que o nosso país continue sendo nosso país, continue sendo Brasil, continue com a nossa Constituição. Não podemos permitir jamais que o nosso país seja entregue aos Estados Unidos para outra nação dominar a nossa nação. Mas é o que a gente está vendo. Os filhos do Bolsonaro, eles não querem ser presidente do Brasil para governar o Brasil. Eles querem ser presidente, ele quer ser presidente do Brasil para entregar o Brasil aos Estados Unidos. Principalmente agora que o outro irmão dele que está lá nos Estados Unidos, o governo americano concedeu a ele o green card. Enfim, concedeu a ele a documentação permanente americana. Então, se ele já estava oferecendo o Brasil a ele, agora ele oferece por inteiro. Então, gente, não é assim. Não podemos defender isso. Não podemos defender esse absurdo. O Fernando Haddad é o nosso candidato a governador aqui em São Paulo. Vamos lutar para eleger o Fernando Haddad aqui em São Paulo. São Paulo não merece viver o que está vivendo com o Tarcísio. São Paulo não merece ficar igual ao Rio de Janeiro. São Paulo não merece um Tarcísio e um Ricardo Nunes. Gente, como que pode um trabalhador assalariado da periferia votar no Tarcísio e no Ricardo Nunes? É inadmissível uma coisa dessa. O Fernando Haddad, o PT, ele defende os trabalhadores, sempre. Todo mundo, todos nós sabemos que o único partido
político que defende a classe trabalhadora são os partidos de esquerda, inclusive o PT.